Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Hoje, vamos continuar a leitura do 4º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites precisamente traçados. Se observarmos apenas o envoltório que forma o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por isso, menos sujeito a tropeços. Em grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por seguidas transformações. Torna-se cada vez mais etéreo até a purificação completa, que é a condição dos puros espíritos. Os mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, mas estes habitantes não ficam presos a seus mundos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde são chamados a missões que lhes estejam confiadas. Considerando o ponto de vista material, poderemos dizer que a encarnação, tal como se verifica na Terra, de forma grosseira e dolorosa, se limita aos mundos inferiores. Portanto, depende do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Devemos também considerar que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a erraticidade, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. A reencarnação é um castigo e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir os objetivos que Deus lhes confiou por meio de uma ação material. É necessária para o bem dos homens, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da sua inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu o mesmo ponto de partida para todos, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham essa tarefa com zelo, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade, Deus lhes permite que retardem a sua marcha, e tal seja a teimosia que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Nota: uma comparação simples fará que se compreenda melhor essa diferença. O aluno primário só chega aos estudos superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que o conduzirão até lá. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo às eles infligido. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então encontra menos espinhos. Não é o mesmo que acontece àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição, esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido,
em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Ao contrário, aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências. Isso só seria admissível se todos os homens na Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. Aliás, a encarnação precisa ter um objetivo útil. Ora, qual seria o motivo das encarnações passageiras das crianças que morrem com pouca idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outros. Deus não faz nada inútil, pois suas leis todas são soberanamente sábias. Pela reencarnação no mesmo globo, ele quis que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem oportunidade de reparar seus danos recíprocos. Além disso, por meio das suas relações anteriores, Deus quis estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Encerramos aqui o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. E não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.